Olá, tudo bem? Gravo esse vídeo para falar um pouco sobre a pediatria na medicina chinesa, ou tuiná pediátrico, ou tuiná infantil, como a principal ferramenta desenvolvida por esse sistema médico ao longo dos anos. Esse sistema de cuidado integral de crianças, ele é bem antigo na China. Então, a massagem pediátrica ela sempre esteve presente. Ainda que a partir do século XV, XVI, XVII, na dinastia Ming, houve um maior desenvolvimento, inclusive com a criação de um departamento no Colégio Imperial de Medicina especificamente para isso. Na dinastia seguinte, na dinastia Qing, começou -se a desenvolver bastante essa prática entre os médicos e o uso mais massivo da lida com o tuiná, principalmente. Falamos do tuiná porque realmente a massoterapia chinesa ela é a principal via para cuidado das crianças. Está acima da acupuntura e das outras técnicas complementares. Então, os dois principais pilares na pediatria chinesa acabam sendo realmente o tuiná e a farmacopeia chinesa, sempre com uma adequação para as crianças. Porque a gente parte de um princípio muito importante na medicina chinesa, que as crianças elas têm um organismo em pleno desenvolvimento, mas também ainda com uma fragilidade dos órgãos e vísceras e um desenvolvimento, uma avalanche de Jing ou de essência no sistema, né, para a formação dos ossos, do sistema nervoso, o desenvolvimento cognitivo. Então, há também, por outro lado, uma plenitude yang, uma plenitude de crescimento. Assim, isso dá uma certa peculiaridade para as crianças. Basicamente, que temos que reforçar e favorecer os órgãos, principalmente o pulmão e o baço pâncreas, né, o Pi e o Fei, mas também que os processos eles são muito agudos e os fatores patogênicos, quando há um encontro desse Qi correto com o fator patogênico, a luta é muito forte, as manifestações são muito vívidas e preocupantes por isso, em dado momento, mas que também o potencial de resolução é muito grande. Então, uma das coisas que se fala na medicina chinesa é que quanto mais vívidos esses sintomas, esses sinais de defesa frente a um fator patogênico, febre alta e a criança agitada e choro alto, é um bom sinal, um sinal de que o Qi correto está firme, está forte. Mais preocupante é quando a criança realmente se apresenta fraquinha, com tosse fraca, com febre baixinha, mas que dura muito tempo. Então, o que a gente tenta, ao final de contas, na medicina chinesa é apoiar esse organismo, apoiar esse movimento resolutivo, fortalecer os sistemas de defesa e, principalmente, dar maturidade e força para o sistema digestivo, para absorver bem nutrientes e, junto com o pulmão, ter essa possibilidade de oferecer um bom Qi para o organismo, de produção adequada de sangue e produção adequada de Qi. Então, são essas peculiaridades. Dentro do tratamento, vai ser muito importante, do meu ponto de vista, do ponto de vista de muitos acupunturistas que trabalham com pediatria, trabalham com crianças, da gente poder trazer para o tratamento os pais, ou os cuidadores, ou as pessoas mais próximas, para que, inclusive, possamos
ensinar pontos e técnicas e manipulações adequadas para que esse trabalho seja um trabalho constante, um trabalho de estímulo e favorecimento do organismo de forma constante, com esse vínculo que já favorece e facilita o tratamento entre pais e filhos, também para aumentar a confiança da criança no próprio tratamento, a confiança de que os pais fazendo isso pode ser mais, para eles, mais aceito, né? E assim o tratamento ser mais efetivo também. Então, dos meus desafios como acupunturista, tratando crianças, é aproximar os pais do tratamento também. Então, normalmente, uma estratégia que uso é fazer o tratamento nesse primeiro encontro, explicar a diagnose, como eu cheguei naquele quadro e por que estou fazendo tais estímulos, para que os pais possam aprender comigo quais estímulos serão feitos em casa. Para isso, eu tento fazer o tratamento e repassar com eles essas técnicas, essas manipulações e esses pontos, mas também deixar alguns pontos de acupuntura já marcadinhos com, por exemplo, as sementinhas de aurículo. Assim, além do estímulo ser constante, da pessoa ter o lugar com um estímulo que é a própria semente e que favorece com a massagem o estímulo dos pontos, também os pais terão uma referência. Então, é uma tática que normalmente eu uso no tratamento dos pequenitos. Sendo assim, sempre que os cursos, que formato com a intenção de treinar acupunturistas, também são cursos abertos para pais e cuidadores. Porque a minha ideia é poder realmente ter uma linguagem simples, acessível, direta, que inclusive treine também os acupunturistas e os terapeutas de maneira geral, treine essa aproximação deles com os pais, ou seja, que a linguagem seja uma linguagem que favoreça isso, que favoreça a presença dos pais no tratamento. Essa é uma coisa muito importante. O uso de agulhas, ele é bem-vindo também, desde que a criança seja uma criança receptiva, mas a gente pode fazer isso por etapas. A gente pode cativar essa criança, a gente pode convencer com o passar do tempo ao uso, inclusive, de agulhas, sendo que elas não são tão necessárias, pelo que foi dito antes. Ou seja, as crianças têm um organismo muito responsivo, os estímulos são muito bem acolhidos e muito bem processados. Então, o tuinar, ele, além de ser uma terapêutica de carinho, ao mesmo tempo que a criança se sente acolhida, também é muito eficaz. Outras opções que a gente faz é a agulha de ponta redonda, né? Que pode ser usado outras coisas que não uma agulha de ponta redonda, como por exemplo uma agulha de crochê que tem aquela ponta arredondada, qualquer instrumento metálico com a ponta arredondada que a gente possa usar então o estímulo nos pontos específicos de acupuntura com essas agulhas. Também umas agulhas menores, né, de agulhas de aurículo, por exemplo, a gente colocar nas crianças. O uso de moxa, muito bem-vindo, para estimular alguns pontos. A ventosa também pode ser usada. E a prescrição da farmacopeia chinesa, né? Que é interessante que ela seja adequada à dose, obviamente, mas também a atenção a certos fármacos mais tóxicos, mas em geral bastante seguro e muito usado também a farmacopeia, que pode também ser adaptada com a nossa farmacopeia brasileira, mas com esse olhar
da medicina chinesa, um olhar ecossistêmico, um olhar sempre pensando que as afecções elas não são por si só o mal, são o organismo em processo de ajuste forte. Então a gente tentar entender essas manifestações como aliadas e não como algo a ser combatido linearmente. Esse é um dos nossos desafios, né, como acupunturistas. Subverter essa visão de bem e mal, doença, saúde como categorias distantes, separadas uma da outra, e tentar olhar o processo na criança, principalmente, um processo dinâmico de rearranjo e que o organismo tem uma vitalidade, tem uma força e um poder de ajuste grande. E se apoiar nisso, dar substratos para que o organismo consiga essa grande tarefa, né, de estar sempre se organizando e sempre crescendo de forma que a criança se desenvolva plenamente, tá bom? Vou tentar gravar já tenho alguns vídeos gravados, inclusive com técnicas, mas eu queria falar um pouco mais sobre essa lida da pediatria. Sejam bem-vindos ao canal, os que ainda não participam, e sempre que possível vão postando e tirando dúvidas também, caso queiram postar nos comentários, tá bom? Um abraço e até a próxima.